Fala galera, Prof. Rotinária trazendo para vocês mais uma questãozinha de URGS. Agora URGS 2020, questão 38. A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzido pela metade. Então a famosa meia-vida aí que todo mundo vê na química, né? Até na física aparece, biologia, já ouvi falar de meia-vida. Está envolvido com um monte de coisa. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 mg desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desses medicamentos no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Então olha aí que interessante. Uma questãozinha de meia-vida aí. É geralmente uma questãozinha de exponencial, a gente está reduzindo sempre pela metade, né? E aí eu tenho que provar aqui quanto tempo, né, isso aqui está rolando. Então geralmente isso aqui está associado então a uma função exponencial, né? Do tipo aqui, a gente chama muito de A vezes B elevado aqui na CX, às vezes mais D, né, se precisar. Então esse aqui vai ser então uma função exponencial com todas as suas características aqui, né? A gente geralmente está preocupado com a base, né? E geralmente esse carinha aqui é o nosso valor inicial, né? O D geralmente é pouco frequente que ele apareça. Então A aqui geralmente é o nosso valor inicial, geralmente, tá pessoal? 90% dos casos. E B aqui é esse fator então multiplicante. Então o que vai acontecer aqui? A gente consegue montar a nossa função, né? Pensando o quê? Que ele ingeriu 120 mg, então esse é o nosso valor inicial. Isso aqui está reduzindo pela metade, então eu tenho aqui 1/2, certo? Agora eu só preciso saber, né, essa parte do CX ali em cima. O CX ele vai me dizer então, né, já que essa quantidade de medicamento está dependendo do tempo, o X é o tempo. Mas o que é o C? O C ele aparece quando o tempo ele não entra diretamente, ou seja, passou 1 hora, dividiu pela metade. Não, aqui ele está dizendo que ele está perdendo aqui a cada 6 horas. Então eu tenho que pegar de intervalos de 6 em 6 horas isso aqui. Então, o que a gente consegue concluir? Que a minha f de x por enquanto está como 120 vezes 1/2. E eu vou ter esse x dividido por 6 horas. Por quê? Porque a cada 6 horas tem que fechar um intervalo a cada 6 horas. Então, por exemplo, quando o tempo for 6 horas, 6 dividido por 6 vai dar uma multiplicada por 1/2, que é uma dividida por 2. Depois, quando eu fechar 12 horas, eu vou ter a minha segunda dividida por 2. Tranquilo, pessoal? Beleza, agora só falta então identificar quanto tempo se passou. Então, o nosso querido paciente ingeriu às 10 horas de um dia e a gente está medindo às 16 horas do dia seguinte. Então, 16 mais um dia. Beleza, então vamos ver aqui o que se passou. Até a gente chegar à meia-noite, até a gente chegar aqui às 0 hora, ou às 24 horas, aqui a gente tem 14 horas. Correto? Correto. Então aqui, depois de mais 14 horas, ele chegou à meia-noite. Então vou botar aqui 0 hora. E aí, 0 hora para 16 foram mais 16 horas. Então foi um total aqui de 30 horas passadas desde que ele ingeriu o medicamento. Então eu vou querer aqui calcular a f de 30. Então f de 30 vai ser igual a 120 vezes 1/2 de 30 sobre 6. Aqui então temos 120 vezes 1/2 na 5. Isso aqui então é 120 vezes 1 sobre 32, né? 2 na 5 é 32. E aí 120 dividido por 32, temos quanto, pessoal? Temos 3, aqui 96, daí diminui, isso aqui empresta 1, dá 4, 24, toca uma vírgula. Aqui temos 6, 7, 14, vai 1, 21, 22. E aí aqui sobra 16 com 0, 5. Então, descobrimos que depois de 30 horas, o nosso querido ficou com miligramas, né? Miligramas, 3,75 miligramas de medicamento. Letra C de Cristo. Tranquilo?